Amiguinhos da rede, estamos aqui em mais um Novidades do Mês da Semana AWS. E do que a gente vai falar hoje, vamos falar de dados. E para falar de dados, a gente traz, estou de folga, né? A gente traz, primeiro o Alan Boy aqui na resenha. Fala aí, moleque, beleza? Beleza. E para apresentar quem organizou, quem tratou, quem selecionou, quem bateu as novidades da semana do último mês, começando da sexta-feira da semana retrasada, né? Da segunda-feira da semana passada, um mês para trás, é a Luana. Oi, tudo bem? E aí, está preparada? Hoje. Tô tranquilo. Apresenta aí, Lu. Jackson Ribeiro, maravilhoso. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tô ansioso aí para conhecer também esse convidado especial, hein? E o background dele, né? E até a especialidade dele, hoje ele é nosso guru aqui de dados. Fala, Jack. Perfeito, pessoal. Exatamente como o Flávio falou, a gente está com um novo desafio aí. Estou como BO Manager na da rede, juntamente com o nosso amigo Laércio, para esse novo desafio, mas o background é todo em database e também um pouquinho do mundo on-premise aí, né? Que a gente não quer mais lembrar tanto assim. Nada, e muito de dados. Fala Analytics, né? A gente já fala Jack, vamos ligar pro Jack. Estamos falando com o monstro. E Lu, não é só o Jackson que tem blog post com o nome dele. Eu ia falar, eu pensei que você ia falar, o Jackson não é só um rostinho bonito, tem muito conteúdo. O Jackson é cultura. Sem mais delongas. Deixa eu compartilhar aqui. As informações são desde o dia 1º de março até o dia 18 de abril. Bem, bora começar então falando de novas famílias aí, né? Então agora, eu até coloquei um no grupo, um logo em seguida do outro, mas o RDS do Oracle e do SQL Server agora suportam M6i e R6i, que são as instâncias aí que tem o Nitro System, né? Que é um Power of maravilhoso, que essa combinação de hardware e software meio que ajustado para dar mais poder de processamento. E aí, essas novas instâncias vieram com um novo tipo também, que é um novo tamanho, quer dizer, 32x large. Então, as duas máquinas vêm com 128 vCPUs, só que a R6, né, que é a otimizada para memória, em vez de 500 GB, que é 512 que vem na M6, a R6 vem com 1 TB de memória. E daí a gente está falando aí da 6ª geração, né, pessoal? E assim, para quem é DBA, vibra aí quando vê 33% a mais de memória e a gente podendo chegar a 1 TB de memória. O DBA fala assim, poxa, não vou precisar tocar no disco, cara, só quando for realmente necessário. Então, assim, do ponto de vista de banco de dados, isso realmente acaba ajudando muito no dia a dia e, de fato, tirando muito gargalo aí de performance. Fora, sem falar, do próprio Nitro ali, Nitro System, né, que é tanto hardware quanto software da AWS. Então, assim, faz muito sentido para esse mundo de database, realmente. Sim. E é isso, falou tudo. Não tá para São Paulo, tá? Por enquanto, ainda estamos aqui na... Enquanto vocês estão falando, eu estou dando uma olhadinha, por exemplo, nos preços, né? Por exemplo, SQL Server, deixa eu ver se tem aqui na API aberta, ó. SQL Server, peguei um caso específico aqui, um SQL Server R5 Large, com Standard, né? On Demand com Standard, tá $1,02 por hora. Né? $1,02 por hora, que dá mais ou menos $750 por mês, né? Sem reserva, nada. Se a gente... Isso, o Large, né? Vamos ver se vão pegar o R5 Large. Vamos pegar o M6, o R6i Large, que é a nova geração aí da família, né? Uhum. Ele tá o mesmo preço, mano. O mesmíssimo preço. Já não é mais barato, pena, hein? não é mais barato que seria bom, né? Não é mais barato que seria bom, mas, cara, já vale a pena trocar, né, cara? Que você vai ter a família mais nova de produção. A mesma coisa que você lá na Dell, trocar um servidor velho por um novo e não paga nada, né? Exatamente. E o servidor mais novo, ele tem, 30% de performance a mais. Às vezes até justifica você, dependendo do caso, você de um R5X Large para um R6i Large, né? Você pegar o cara mais barato ali, né? Pode ser, né? Tem que analisar. Sim. Para quem tem,
Já pode trocar, mas só se atentar às reservas, né? Se tiver reserva lá, você vai ter que cumprir ela até o fim. Eu estava lembrando que essa semana eu estava discutindo com o cliente sobre o lance da reserva no RDS, que eu acho que com o Oracle e o SQL, eu acho que você não consegue mudar, né, o tamanho. E para os outros sim, mas beleza. Bem, vamos falar. Importante também, pessoal, por exemplo, aqui, mesmo a gente mudando para essa sexta geração, a gente ainda está falando de uma arquitetura x86. Então, assim, existem casos que muda a arquitetura, e daí, de fato, vale uma homologação e leva um tempo para isso. Nesse caso, a gente ainda está ficando na arquitetura x86. Isso é importante também, não ter surpresinhas, né? Exato, que diminui muito a possibilidade de incompatibilidade. É bom sempre testar, mas a chance de dar problema aqui é muito. Você está indo de Intel para Intel, né? Lembrando que a AWS mudou a nomenclatura, né? Antes, sem sufixo, sem a letrinha aí depois do número, era Intel. Agora tem o I. R5 era Intel, agora é R6I. Né? A Amazon padronizou isso. Veio o A, né, de AMD, aí ficou com para padronizar. O G de Graviton, G de Graviton, né? Exatamente. Exato. Aí meteu o I de Intel aí para diminuir as confusões, o que gerou mais confusão nesse momento, mas acho que para as próximas vai facilitar, né? Daqui a pouco acostuma. Exato. Bem, vamos continuar então aqui, falando de Redshift. Agora eles têm suporte para controle de acesso via role, então antes era só via IAM lá, e agora tem essa feature que é muito interessante, é muito legal. Acho que para quem vem de on-premise já está acostumado, né, Jax? A gente fazer esses controles de permissão via role. Então, agora o Redshift tem isso. E ele já vem, inclusive, com algumas roles padrões aqui, de DBA, Operator, Security, Admin. Obviamente, você pode criar também algumas roles customizadas, né? Para as suas necessidades. Algum comentário sobre isso aqui? Então, é importante justamente, pessoal, agora a gente sair dessa questão do permissionamento de usuário puramente dito, né? Como a Lona comentou, para quem de on-premise está até acostumado isso com Oracle, com o próprio SQL Server. No próprio Postgres tem isso, e para quem não sabe, o Redshift ele é baseado no Postgres. E até vou colocar um ponto aqui, que foi uma surpresa para mim, só fazendo um gancho por ser Redshift, né? Eu achei muito engraçado quando eu estava conversando com a AWS na semana passada, a gente estava fazendo um processo, e uma das coisas que foi comentado, a própria técnica da AWS virou para mim e falou, mas você sabe, né? O Redshift ele não é considerado um banco de dados, né? Porque ele não tem engine em si. E realmente foi até uma surpresa para mim, porque eu falei, poxa, ele é todo baseado em Postgres, né? E daí, voltando novamente no nosso Role Access aí, é importante porque, de fato, a gente deixa de concentrar as permissões nos usuários e passa a criar roles para isso, né? Como a Lana comentou, a gente já vem com algumas, vem com Operator, vem com DBA. Esse daqui é até interessante, se você pegar role DBA, exclusivamente ali para você trabalhar com os dados, de fato, fazer DML, fazer DDL. Você tem o super user, que é uma role que, na verdade, é o super usuário já do Redshift, e você tem o SecAdmin só para o gerenciamento e criação de usuários também. Então, assim, é bem interessante essa questão de ter uma facilidade no gerenciamento de permissões. O grande objetivo aqui é facilitar o gerenciamento de permissões de usuários no Redshift. E, Lu, eu acho que, se não me engano, a gente vai ver lá na frente que isso até linka. É o próximo. Eu vou ter até o link. Isso que eu ia falar, porque eu não tinha visto essa, mas eu tinha visto a próxima. Que provavelmente é essa que estão falando. Na verdade, eu acho que isso aqui foi premissa para poder, poder implementarem essa aqui. Que, na verdade, alguém mandou no LinkedIn, alguém compartilhou no LinkedIn, eu tinha visto a outra, eu falei, como assim, cara? Mas não tem RBAC, né? No Redshift. Aí, na verdade, está explicado. Na verdade, veio uma novidade antes. Exatamente. E aí, a próxima, então, agora o Redshift também consegue fazer integração com a Azure AD e o BI através, inclusive, você vai lá, quando você tem o teu AD lá do Azure, com a Identity Provider, você cria o grupo lá, na verdade, você cria a role com o mesmo nome do grupo do Identity Provider, e você consegue fazer esse link, né? Então, você consegue fazer o controle via AD lá. Já facilita pra caramba, mais ainda, né, a administração. Então, basicamente, foi um pré-requisito para poder conseguir fazer isso aqui. Não, e aí você diminui essa parada de ficar querendo usuário, por exemplo, né? É um step a menos no onboard do cara, né? Quando a pessoa nova vai. O Aaron, inclusive, um salve pro Aaron aí, o Aaron postou no LinkedIn que tá começando na Meta, né? Vai trabalhar Quem conhece o Aaron, acho que todos vocês conhecem, né? Quem conhece o Aaron, ele vai trabalhar no Facebook.
Legal. Cara, quantas vezes ele me ligou pedindo urgência para criar um usuário lá no Redshift, porque o cara novo tinha entrado, tava precisando fazer, ou tinha entrado, esqueceram de fazer essa solicitação, e porque no processo de onboarding o cara não tinha. Agora não, né, bicho? Meteu no AD, se o cara não logou no computador, já tem tudo que é necessário, né? Se tiver no grupo certo e tal, para poder ter as roles dele também lá no Redshift. E quando sai também, né, Flávio? Mas tão importante quando gerir o usuário quando entra, quando sai. Sim, exatamente. Então agora tem essa integração aqui. Ficou bem legal. É que lá da rede quase ninguém sai, né, cara? Então a gente não tá muito acostumado a falar disso. Ai, que lindo! Isso é a pura verdade. Só comentando, até fazendo um paralelo, né? Por exemplo, se a gente pensar até no próprio... Poxa, eu ia falar até do ADFS, né, e não do SSO, né? Mas se a gente fizer um paralelo, seja com a ADFS ou com o SSO, exatamente a gente, no caso do ADFS e do SSO, a gente está fazendo o match entre o grupo do AD e a role da AWS. Só que aqui a gente está fazendo o match da role direto no Redshift. Então, assim, essa tá a grande diferença ali. Lembrando que eu fazendo esse match, eu estou tendo os dois processos, autenticação e autorização. Lembrando, autenticação, provando quem eu sou, fornecendo minhas credenciais, usuário e senha, e a autorização eu tenho permissão de fato para realizar aquela atividade que eu quero. E com uma granularidade grande, né, Jack? E com uma baita granularidade, né? Porque você consegue fazer por coluna, por tabela, né? Não só o cara logou tá lá, né? Exatamente. E só um outro último ponto aí, pessoal, é que ele também comenta ali a integração com o Power BI. Lembrando que o Power BI, através do Redshift, você já conecta no Power BI e você já conecta há muito tempo no Redshift. Inclusive, você tem um conector chamado Redshift no Power BI. A grande questão aqui é que você agora não vai necessariamente usar esse conector, mas sim você vai fazer integração. O AD Azure, ele tem esse conector também no Power BI, e daí você vai autenticar via AD Azure e fazer a autenticação e autorização, como a gente já comentou. Então, o conector do Redshift já existia, mas não com essa autenticação e autorização. Isso é evitando um usuário a mais, né? E aí o accountable, né? Que isso já é nativo lá tá logado, tudo que faz lá no nativo não, né? É possível utilizar tanto no Postgres quanto no Redshift. E aí você fecha o AAA, né? Com autenticação, autorização e accountable, não sei como ficaria a tradução em inglês, mas sei lá, auditoria talvez, né? O login lá do que a galera tá fazendo, né? Sensation, muito boa. Beleza, e falando em... A gente estava conversando Performance Insights aqui um pouquinho antes de entrar. Agora o DocumentDB, né, que é o serviço aí compatível com o MongoDB na AWS, tá com Performance Insights em preview. Então, assim, para quem não conhece, Performance Insights é uma ferramenta extremamente poderosa. O Jackson estava até conversando antes, quando a gente estava conversando, tipo, Performance Insights para o cara que administra banco é o mínimo, vamos dizer assim, né? Para começar a fazer um troubleshoot, entender como é que dá o cenário. Óbvio que sem ele a gente consegue trabalhar, só que é um trabalho desnecessário, né? Manual, de pegar a informação. Então, com ele você já consegue ver o consumo, você consegue correlacionar ali naquele tempo de pico, na hora que aconteceu o problema, qual foi o evento de espera que estava ali no teu serviço, consegue ver as queries, tudo. Então, assim, é sensacional. Agora, o preview... E não tem custo para... Não tem custo, exatamente. Até 7 dias, que é o período ali de um troubleshoot mais tradicional, ali mais comum, não tem custo, né? Isso. São as duas opções, né? 7 dias ou 2 anos, eu acho. Você consegue... Isso. 7 dias já vem... No caso aqui, do que está em preview para o DocumentDB, você tem que habilitar, tá? E ele está disponível para o R4, R5, R6G, T3 e T4G, para essas instâncias. Por isso que é preview, né? Ainda não está para todo mundo. Fala aí, Jackson. Não, a gente estava de fato até comentando do Performance Insights antes, e a gente costumava brincar até no on-premise, quando a gente usava uma ferramenta similar ao Performance Insights, que se chama DPA, Database Performance Analyzer. E a gente costumava brincar que quando você pegava uma ferramenta desse tipo, basicamente você estava contratando um outro DBA. E assim, pessoal, realmente o alívio que dá para o DBA. Como a Lu falou, dá para fazer? Sim, obviamente dá para fazer. Mas o tempo que você leva para dar uma resposta para o cliente acaba sendo muito mais rápido. Então, assim, se a gente fizer a comparação, por exemplo, do ponto de vista de infraestrutura, a gente tem, né, o padrãozinho ali do CloudWatch para monitorar infraestrutura, pensando em monitoração de disponibilidade 24/7. Agora, se a gente vai para uma ferramenta dessa, a gente está falando de uma ferramenta que cria um baseline de performance.
é outro tipo de monitoração, é outro viés. E, de fato, para quem é DBA, sabe muito bem, enfim, toda requisição que você faz para o banco, ela gera uma espera. E aí, o que uma ferramenta dessa faz, basicamente, ela te fala 2 pontos que são cruciais, que é o quê? Aonde essa espera está concentrada, do ponto de vista de recurso, se está na CPU, se está na memória ou se está no disco, e quais instruções estão correlacionadas a essa espera. Então, assim, você tem um recurso que está consumindo, do outro lado você tem as instruções sendo enviadas para o banco. Então, basicamente, você fecha o cerco e você pega ali o vilãozinho muito rápido. O Flávio deve ter tido essa experiência. Mesmo não sendo DBA, você consegue... Exato. Eu ia comentar 2 coisas. Primeiro que um DBA menos, putz, é um alívio pra gente, né, Alan? Um DBA menos. Eu quero dizer uma coisa, tá? Em nossa defesa, Jackson. Ele facilita pra caramba para mostrar as informações, mas saber o que significa aquele evento de espera e como resolver, aí você vai ter que ter... Eu me encaixo nesse grupo aí, Lu, E há de se dizer que, cara, não existe DBA gente boa no mercado, velho. Todos a gente contrata aqui na da rede. Né? Então, aí minha defesa. Mas, Jack, você falou um negócio muito legal, cara, que é a questão do baseline, né? E aí isso remete ao outro ponto que a gente falou. Para 7 dias, o troubleshooting de 7 dias não tem custo. Quer dizer, não que não tem custo, já está incluso no valor do RDS. Então, não tem motivo de você não habilitar para 7 dias. Se você não habilitou para 7 dias, você, cara, tá viajando. Você tá economizando dinheiro pro Jeff Bezos. Agora, quando você fala de baseline, para uma análise mais estatística, de, putz, espera aí, qual que é o comportamento, como que funciona o comportamento do meu banco ao longo dos meses, ao longo das semanas... Aí você teria que habilitar para 2 anos, para ter esse baseline mais robusto tal, e tudo mais. Aí tem que analisar se isso vale a pena, como pensa para o seu negócio. Né? Não, mas eu acho que acontece o baseline mesmo em 7 dias, Flávio, a nível de troubleshoot, porque grande parte das vezes que a gente é chamado, estava tudo bem, de repente aconteceu alguma coisa, foi alguma mudança, algo que aconteceu, só de tu teres ali dos últimos, às vezes das últimas horas, dependendo de quanto tempo que está acontecendo o problema, do último dia, 2, você já consegue ver, então tem esse evento que não acontecia, o que é esse cara aqui? Então acaba ajudando nesse ponto, né? Remeter ao Maciel, né? Remeter ao Maciel é o Pareto aí, né, cara? É tipo 80% dos problemas estão ligados a esse tipo de coisa que acontece muito rapidamente nos últimos 7 dias, ou no último dia, ou nas últimas horas. Né? Isso. Só um outro ponto referente até isso que você colocou, Flávio. E daí tudo bem. Eu e a Lu, que a gente é suspeito para falar pelo background, mas pelo custo-benefício, de fato, eu sempre, assim, eu acabo recomendando. Por exemplo, vou colocar um caso aqui que todo mundo passa, fechamento do mês, e ele acontece, obviamente, mensal. Então, assim, às vezes você precisa fazer essa comparação, e daí acaba sendo interessante ter esse histórico aí. Pode até prever, né, cara? De repente, dependendo do cara, a gente pode até prever, né? Falar assim, cara, peraí, todo mês, tal, aqui tá acontecendo isso. De repente, um monitoramento mais efetivo. É disso que eu disse, sabe, Lu? Então, às vezes, você pode pegar aqueles 20% que não são a maior parte das coisas, mas que às vezes também tendo um baseline, mas aí tem custo, não tem jeito. Beleza, então vamos falar agora de RDS SQL Server. Agora ele suporta a replicação do Agent Job, né? Então o Agent Job é o scheduler que você tem ali dentro do SQL Server. E aí quando você tem um cenário de multi-AZ, a ideia é que agora você faz qualquer alteração, qualquer criação no Agent Job aqui na instância primária, vamos dizer assim, ela é automaticamente sincronizada com a secundária. Então, é interessante aí, pensando em DR, né? Você tem lá o backup, às vezes coisas administrativas agendadas. Se der qualquer problema, ela é replicada para outra. Você não precisa ter esse tipo de preocupação na hora de recuperar, vamos dizer assim, a instância. Isso aqui. Até ontem você precisava ir lá fazer na mão, no outro lado, é isso? Não. Exatamente. Basicamente, se a gente pegar esse ponto, pessoal, para quem é de SQL Server aí, até olha e fala, caramba, como assim? Eu preciso dos meus jobs do outro lado. Só para a gente entender, você tem o agent do SQL Server, que é basicamente um mecanismo que te permite criar jobs dentro do banco de dados e schedular eles. Só que daí você pensa, que tipo de jobs são esses? Eu tenho desde jobs de manutenção, rebuilding, display de estatísticas, até jobs que são do negócio. Então, assim, isso é extremamente importante. E se a gente pegar todo o esquema de replicação, quando a gente fala de SQL Server, geralmente ele não pensa nas databases de sistema, que é o caso do Agent, por exemplo, que é a database MSDB.
Então, ela não pensa na replicação de database de sistema. Nesse caso, a AWS está colocando uma camada ali que garante, eu criei um job, vou replicar para a instância de failover, de standby. Eu deletei, eu fiz o update. Então, de fato, ele não está pegando a database como um todo de sistema, mas ele está pegando toda a parte de jobs e garantindo que vai estar do outro lado. Imagina, pessoal, se eu faço um failover no meio do dia e os meus jobs de negócio, inclusive, não estão lá, seria um problema grande. Então, isso, de fato, é essencial e acaba sendo uma feature, enfim, vale muito a pena, realmente. É importante lembrar que o Agent Job, ele não era suportado pelo RDS até um tempo atrás, tá? Então, assim, antes a gente tinha que fazer por Acho que fora. Foi 2019, não foi? Alguma coisa assim que foi lançado. Eu confesso que não lembro, Lu, posso até dar uma olhada, mas eu lembro que não era, tá? Porque eu peguei um caso lá atrás mesmo. Eu peguei um caso que a gente precisou fazer por fora, então os agendamentos, né, eram feitos Só fora. acrontável. Então a Lu já adivinhou já a solução que foi adotada. Na verdade, agora sim já tá suportado, e mais legal ainda que agora replica, né? E outra coisa, né? Fique esperto, né, cara? Porque se você não sabia disso, né? Pode ser que quando fizesse o failover... Corre lá e vai ajustar. Na verdade, agora não precisa fazer mais nada, né? A princípio já tá sincronizando. Só lembrando, pessoal, desculpa, Lu, mas só lembrando, Flávio, que, por exemplo, até o pessoal que coloca uma replicação dessa de SQL Server, de certa forma, ele já está esperando essa questão de database de sistema, por ser realmente um background ali. Então, assim, a AWS colocando aí um que a mais, realmente, para o cara não se preocupar. É isso aí. A ideia um que de SQL. É que o Cris não pôde vir hoje, eu tô no lugar dele. Peraí, então, que eu vou fazer a parte. Vou fazer as vias do Mateuzinho aqui, então. Eu não tô vendo, então quem não vê, no coração não sente. Então, agora vamos falar de RDS Proxy. Então, a RDS Proxy é um serviço aí que fica uma camada ali entre a aplicação e o banco de dados. E a ideia é ele ser um proxy, né? Então, além disso, o que é interessante? Imagina que você tem aqueles cenários de que a aplicação conecta, tem conexões muito curtas. Toda vez que você faz uma nova conexão, você tem aquele overhead, né? De criar a conexão no banco de dados e tudo, e dependendo da tua necessidade ali de performance, de resposta, isso pode ser um impacto para a tua aplicação. Então, a ideia é que ele seja o RDS Proxy, ele cria tipo um pool de conexões ali, e que pode ser reutilizado pelas aplicações para conectar no banco de dados. E aí agora o Postgre na versão 13 suporta o RDS Proxy. É bem interessante para promover performance e escalabilidade. Ele é um serviço bem interessante aí e é gerenciado também, né? Você não precisa se preocupar de fazer essa gestão. A AWS já faz essa gestão por nós. Comentários, críticas, sugestões. Velocidade de failover também, né? Velocidade de failover é importante dizer, né? Porque ele não desconecta do sei lá, em caso de failover do master com o slave, falhou o master, isso, né? Ele segura Ele faz o proxy para outra subir. Ele é muito usado em aplicações serverless, né? Que utilizam um banco relacional. Então, imagina que você sobe muito lambda, né? Se a sua aplicação escala muito, não tem um gerenciamento de conexões legal, o proxy ele vem para ajudar nesse quesito, né? Porque aí, senão você escala a aplicação e o banco... Imagina, tipo assim, 3.000 funções lambdas subindo para atender as requests e abrindo conexão no banco. Tipo assim, com proxy, já peguei caso que, tipo, em vez de abrir essas 3.000, batendo no limite lá, ela abre 150. E aí fica assim, ele fica gerenciando lá, entendeu? Então, para esses casos que eu peguei, ele ajudou bastante, tanto para serverless quanto para container com muitos containers, entendeu? Tipo, putz, escalou seu container para 200. Aí vem o DBA, né? Você tem que segurar no pool, tem que ter um pool de conexões na sua aplicação. Mas estão subindo 3.000 vezes a minha aplicação, não tem como fazer um pool entre elas, né? Mas aí é bom. Nos casos que eu usei, cara, ele atendeu ali, ele segurou bastante, só se atentar ali no custo dele, né? Você sabe se é por chamada? Por chamada, imagino sim, né? Não, tem um custo por hora. Tem um custo por hora, né?
Ah, tá. Igual um EC2, por exemplo, ou um RDS. Na verdade, ele faz o papel do pool de conexões da aplicação, né? Ele faz esse papel aí. Mas o Jack ia falar aí, a gente cortou. Não, eu não sei se vocês lembram, mas existia um banco de dados chamado Oracle. Ele tinha... Vou usar para sempre essa. Olha, cuspindo, hein? Cuspindo. Olha, Jackson, quantas férias não foram pagas com o seu trabalho? É verdade, é verdade. Só para os amiguinhos DBA que estão assistindo a gente, basicamente, se vocês lembram do Oracle ele tem 2 modos de conexão, o dedicado e o modo shared. O modo shared seria exatamente um paralelo com o RDS Proxy. Se a gente for pensar, não basta somente a quantidade de conexões. Por exemplo, não basta somente eu abro 5.000 conexões, 10.000 conexões. A questão que a gente fala é que usa que a conexão tem que ser efêmera. O que é? Basicamente, eu abro a conexão e logo em seguida ela já está em idle. Então, basicamente, eu só abri ela, executei alguma coisa rapidamente, ela já ficou em idle. Então, o que o proxy faz, basicamente, vou reaproveitar essa conexão aberta para que a próxima chamada eu não tenha que abrir uma nova conexão. Então, é essa jogada que ele faz. E, basicamente, eu acho que um dos grandes benefícios aí também acaba sendo 66% mais rápido o failover, né? É engraçado, eu até já fiz um lab nisso no Aurora, que realmente o failover ele fica muito mais rápido quando você tem uma camada de proxy ali. Então, de fato, porque muito tempo do failover é o cliente descobrindo que caiu, né? Isso ajuda muito, cara. Em alguns casos de RDS, você tem os drivers do próprio RDS. Isso ajuda muito também, tanto em performance quanto em tempo de failover. Mas, cara, não tem nem comparação, porque o cliente ele precisa de um tempo para perceber que morreu lá o RDS. Você tem um proxy fazendo isso. Timeout, né? Cara, o AWS deve ter 1000 scripts lá dentro monitorando isso. Dá 1000 scripts. Eu lembro uma vez que alguém me falou que ele ajuda, que ele otimiza também a resolução de nome do DNS quando tem o failover, entendeu? Então, provavelmente ele já deve saber quais são os IPs, sacou? E aí, já faz diretaço. Deve ter uns scripts lá, deve ter o Bash lá debaixo do pano. Um health checkzinho lá pingando. Já a gente sabe que quando tem uns leaks aí, vira e mexe, rola uns leakzinhos aí, né? Que alguém consegue pegar alguma coisa ou mostrar um log ali do RDS, a gente vê que, tipo, na prática é o velho ditado, né, cara? Do que é feito as nuvens, papai, né? Basicamente, servidores Linux storage, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos para a próxima depois dessa. Meu filho perguntou, ele olhou, o que é? Ai. Bem, vamos falar agora do Blue, Databrew. Pessoal do inglês aí, mas... Databrew, ela só fala italiano agora, Agora suporta ORC File Format como input. Esse aqui eu confesso que eu não sei nem o que é. Jack? Acaba sendo até importante, assim, só antes para a gente dar um step back, quando a gente vê o Databrew aí, o pessoal inicialmente quando tem um primeiro contato, fala assim, poxa, mas Databrew, tá, beleza, eu tenho o Glue Studio, mas são propósitos diferentes, talvez focos diferentes, algumas coisas acabam tendo um cross ali, mas são focos diferentes. Quando você pensar no Glue, você está pensando com foco totalmente em criação de jobs e gerenciamento deles, e quando você pensa no Databrew, você está exclusivamente linkado aos dados diretamente, não aos jobs. Então, por exemplo, você entender qual o profile dos seus dados, como que basicamente, imagina assim, quantos nulls eu tenho, quantos vazios eu tenho, a cardinalidade desse dado. Então, o Databrew é muito mais focado nos dados e o Glue Studio é muito mais focado nos jobs de gerenciamento dele. O ORC ali, o formato de ORC é um formato colunar, assim como o formato Parquet. E só o pessoal entender, falou, mas como assim formato colunar? Pessoal, quando a gente trabalha com Analytics, é muito melhor a gente armazenar em formato colunar. Por quê? Porque eu estou fazendo geralmente agregações, eu estou fazendo uma média, eu estou fazendo uma soma, eu estou fazendo uma contagem de colunas. Então, faz muito mais sentido eu armazenar o dado de forma colunar do que em formato de linha, como é, de fato, um ambiente relacional. Então, o ORC ele é mais um formato colunar, assim como o Parquet. Pode falar.
Não, eu ia falar ou padrão CSV, né, Jack? Ou padrão CSV. Até para você conseguir fazer uma alusão do que é um formato de arquivo, mas um formato de arquivo que tem um outro propósito. Exato. E daí o ORC, então, basicamente, imagina o seguinte: você pode ter como input de dados um ponto ORC ali, e ele poderia, por exemplo, estar armazenado num S3. O S3 também já aceita ORC como formato de arquivo. Então faz total sentido. Toda vez que você pensar em fazer analytics, em fazer engenharia de dados, automaticamente você está pensando em formato colunar. E por isso que entra o formato ORC aí. Um novo padrão, assim, ao invés de você trabalhar com CSV, que, cara, foi feito pensando em outra coisa, né? Exemplo clássico é, tipo, sei lá, você vai fazer uma analítica e saber a quantidade de vendas. Você não precisa ter um CSV com 50 mil linhas de cada venda, você só precisa saber que foram 50 mil vendas. Então, assim, um exemplo simples ali para tentar elucidar isso. Normalmente, quando você está fazendo analítica, não te importa o detalhe das vendas, te importa, na verdade, é você poder somar, você poder tirar... Visão agregada, né? Agregar, tal, e tudo mais. Uma aula. Isso, só pegando esse gancho que o Flávio falou, pessoal, é como se você... Vamos imaginar o seguinte, imagina você pegando um bloco, vamos fazer só um paralelo entre arquivo que é formato linear ali, linhas, e o formato colunar. Se você pegar o bloquinho de 8K dele, que é o menor ali, se você ler esse bloco num formato linear, você vai ter o quê? Por exemplo, 100 mil linhas lá dentro. Se você for ler um colunar, obviamente, você vai ler só aquela coluna. Se você fizer um AVG em cima disso, ou uma média... Enfim, obviamente a resposta vai ser muito mais rápida, que é o que o Redshift usa, inclusive. É o formato colunar também. É isso aí. Aí vai ser um novo padrão suportado aí pela entrada, tal qual é o Parquet, tal qual é o CSV, mas esse é um padrão específico para colunar, como é o caso do Parquet. Então, aspas concorrente do formato Parquet, né? Por que aspas, Flávio? Porque provavelmente cada um deve ter suas características diferentes, né? Eu não conheço em detalhe ambos ali para poder comparar. Aspas, quero dizer, ele está na mesma categoria, mas não necessariamente ele é um concorrente. É uma coisa que dizer que, sei lá, o OTD é o concorrente do XLS. Não é o concorrente, são propósitos diferentes. Basicamente, se a gente pega, assim, geralmente o ORC, o formato ORC, por exemplo, ele seria muito utilizado, por exemplo, se você está trabalhando num ambiente, por exemplo, de EMR, com um cluster de Apache Spark. Por quê? Ele se conecta, ele fala muito bem com o ecossistema de Hadoop. Então, assim, geralmente, se você está no ecossistema de Hadoop, você tende a utilizar um formato colunar como o ORC, por exemplo. É isso aí. De repente, você vai fazer integração com outro sistema que só suporta Parquet, aí não tem jeito, você vai ter que trabalhar com Parquet, entendeu? Então, é por aí. Show de bola. Então, vamos falar agora de Aurora. O Aurora Postgre agora suporta Foreign Data Wrapper para o MySQL Server e o Sybase. Fala aí, Fábio. Não, que não tinha chaveado a tela, mas agora a aba, mas agora foi. Tá, beleza. Bem, então, basicamente, o Foreign Data Wrapper é tipo uma funcionalidade do Postgre que faz ele se conectar com outras engines, né? Com outras engines que não seja o Postgre. E aí, agora, o Aurora suporta essa conexão para o SQL Server e o Sybase. Os bancos aí, os TDS, né? O Tabular Data Stream Protocol. Beleza? Acho que é engraçado. Tem muito... Fala aí. Acho que é engraçado, né? O pessoal talvez vai olhar e falar assim, nossa, mas por que jogou para SQL Server e Sybase, né? Eu coloquei já meu comentário aí no banner. A gente tá até hoje tentando tirar os DB links dos SQL Server dos Oracle, né, cara? Eu mandei aí, está aberta a temporada de micreragem, né? A gente tá até hoje tentando tirar os DB link aí, né, cara? Sim, e daí foi bom, Flávio, ter comentado disso, mas até se a gente pensar, mas por que SQL Server e Sybase, né? Por que a escolha desses dois? Obviamente, eles usam o protocolo TDS, como colocou ali, mas se a gente pensar lá na história, os dois tiveram a mesma raiz, né? Então, assim, a Sybase, junto com a Microsoft, que iniciou o desenvolvimento. Depois, apartou ali, e a Microsoft seguiu com a SQL Server, e a Sybase seguiu sozinha. Mas, então, a root ali, dos dois, é a mesma. Então, justamente por isso que faz todo sentido quando você olha, fez para SQL Server e Sybase. Inclusive, às vezes, a gente tem procedures no SQL que remete ao Sybase, né? Eles têm essa ligação muito forte. E, basicamente, se a gente fizer um paralelo aí também, seria exatamente a query federada. Por exemplo, a gente hoje tem query federada no Athena, a gente tem query federada no Redshift, que é basicamente a possibilidade de você acessar outras fontes de dados, outras engines, mesmo sendo heterogêneas ali, e obter o dado. Com isso, não necessariamente você precisa fazer a cópia ou até se preocupar com uma replicação. Faz total sentido. Quando você quer ter a visão do todo,
mas o seu ambiente está descentralizado. Então, de fato, isso é muito utilizado, inclusive, até em Analytics. E aí, na verdade, eles fizeram a implementação só para o core lá, que já se aplicou para os dois, então, né, Jack? Exato, exatamente. Fez só uma mudança. E aí, galerinha, assim, no meu ponto de vista, primeiro, isso é um movimento claro da Microsoft, da AWS, para facilitar a saída dessas bases de dados, né? Então, assim, você, sei lá, você pode, de repente, mudar a sua conexão com o banco, que antes se conectava no SQL Server. Isso vai facilitar, a ideia é facilitar a sua migração, como é o caso do Bubblefish e tal, tudo mais. A ideia é você facilitar essa migração. Por que eu falo, né, tá aberta a temporada de micreragem? Porque é muito comum a galera pegar e fazer isso e depois deixar para sempre lá os SQL Server. Você passa a ter 2 engines de banco. Se você está fazendo isso com o intuito de migrar, faça um plano para você fazer isso durante um período, porque aí você consegue aferir query no Postgres e, na verdade, o resultado vai vir do SQL Server ou vai vir do Sybase. A ideia é que você faça isso com um período delimitado para que em algum momento deixe de existir. Como eu estava brincando aqui, a gente tem casos de cliente que tem super dificuldade, porque ele tem os DB-Links lá que você tinha DB-Link lá entre bancos de dados, por exemplo, Oracle e SQL Server. Muita gente fez isso quando queria migrar de Oracle para SQL Server. Hoje, depois de 20 anos, o cara ficou com os dois, entendeu? O cara ficou com o Oracle e SQL Server, tem que dar manutenção nos dois, e dá mais trabalho tirar os links agora do que efetivamente... E não é nem o tirar o link, né? É descobrir aonde está sendo usado os links para poder fazer os ajustes. Exatamente. Saiu então, varrendo tudo. Fica o ponto de atenção. É um recurso bacana, mas tem que ser usado com parcimônia, né? Agora temos instâncias novas incluídas no free tier da RDS. Então, antes tinha só a T2 micro, agora a gente tem a T3 e tem uma Graviton também, a T4G micro. Lembrando que, eu não lembro, não, brincadeira, o free tier são até 750 horas por mês, são 20 GB de storage, 20 GB para backup durante um ano, dá para usar, hein? É uma boa experiência, e dá para experimentar bem, né? E agora já dá para experimentar uma Graviton com a RDS rodando. Novas máquinas para brincar. Eu não me lembro de cabeça, Telo, mas eu acho que é até interessante, além de brincar com a própria Graviton, né? Mas a questão, eu sei que tem uma limitação do próprio Performance Insights de não entrar em instâncias menores. Eu não sei se nessas novas ele já entra, seria bacana também que o pessoal consegue ter essa visão. Entendi, não sei. Do Performance Insights. Eu confesso que eu não sei se tá, talvez seja na Graviton, porque a AWS está incentivando o uso de Graviton. Está investindo bem, né? Por vários motivos, inclusive comerciais, né? Então, tem essa questão. Só lembrando o seguinte, Flávio, eu quero subir um Multi-AZ para testar ou uma rede réplica para testar. Eu não posso, porque eu tenho direito a só uma. Não, você tem direito a 750 horas por mês e você pode concentrar, sei lá, 750, você pode subir 750 instâncias durante uma hora, que você vai continuar no free tier, desde que você não use mais que 750 horas por mês, aí você vai passar a pagar o excedente, né? Eu sempre de lembrar isso, porque às vezes a galera... Cara, eu falo bastante isso, mas... As pessoas pensam muito em mês, assim, né? Tipo, tem que... A galera vai testar, fala assim, Flávio, eu queria testar aqui... Consegue me arrumar um crédito? Eu queria testar aqui o Read Replica. Eu falei, cara, você não precisa de crédito para testar Read Replica. Você pode fazer isso dentro do free tier. Não é igual ao seu salário, pessoal, só é mensal, né? Não, eu gasto meu salário todo um dia. Eu gasto meu salário todo um dia. Isso é uma capacidade que eu tenho aí. Se eu tenho um dom, é gastar em uma hora o salário todo. Ai. Bem, vamos falar então sobre grana, né? Falando em gastar. Foi pensado o link aqui. Exato, a gente fez aqui o combinado antes. Exatamente. Agora o RDS está mais segregado o billing, né? Então você consegue ver no Coach Explorer ou nos curves, nos reportes de uso aqui. A parte do RDS você consegue ver a nível de storage, IOPS e backup também. Então você consegue ver exatamente o que está gastando mais ali dentro do teu serviço de RDS. Antigamente a gente não conseguia ter essa visão, né? Fica mais fácil de gerenciar. Falei. Não, bacana, mas precisava mesmo diminuir aí o preço dos IOPS, né? A AWS, fica o feedback. Mas agora que a gente vai começar a ver, aí vão começar a reclamar e quem sabe.
A gente já via, né? Tem outras. Agora tá mais facilitado, né? Mas tinha outras formas de ver, a gente já via essa dor batendo no peito, né? Principalmente para aplicações que são mal construídas, ou que não foram construídas pensando ali nisso, né? Então, tomar bastante cuidado aí com o uso de IOPS, principalmente para Aurora e DocumentDB, que usa a mesma engine do Aurora, a mesma estrutura física do Aurora. E se você tá migrando, cuidado com os IOP DBS, hein? Exatamente. Esse recado é valioso, hein? Esse recado é valioso. Escuta o que eu tô te falando. Principalmente usando o MGN ali, né? Se você está usando o antigo Cloud Endure, cara, ele faz o cálculo de quantos IOPS o seu disco on-prime se dá, que normalmente é uma porrada que você quase nunca usa, e aí ele cria isso provisionado lá na AWS, e aí é perigo, né? Esse disco pode custar milhares de dólares por hora, né? Então, toma cuidado aí. Eu acredito que nesse do MGN, ele entra mais na questão do IaaS, né? A gente pensa, porque assim, nesse caso do PaaS, né? Mas o Flávio falou, tem outras formas de ver, de fato tem, mas eu confesso que assim, eu já passei, principalmente no início, dor disso, de precisar ali na hora, falar, cara, preciso te mostrar exatamente o que é do IOPS, o que é do backup, o que é do storage, e de fato isso não estava de forma facilitada ali. Então, assim, isso ajuda muito. E eu acho que a grande sacada do IOPS ali, pessoal, é justamente a galera não se ater à conversão ali de 3 IOPS por giga, fazer a continha, se precisa provisionado, se não precisa, e até depois revisitar o próprio gráfico ali, né? Que é importante. Agora com o GP3, né? Você não está suportado GP3 em todas as engines aí também. Com o GP3, isso, usando o GP3, que é o disco SSD mais econômico da AWS, muitas vezes a conta está fechando do que você usar a partir até para uma Aurora, se esse for o motivo, né? Então, é o que o Jack falou. Entenda direitinho como funciona aí cada modelo de precificação, de cada serviço, cada produto, como funciona a sua aplicação, para você poder usar a aplicação adequada aí. Esse daí entra naquela que eu falei do tipo, até ontem eu tava assim, eu não sei se está hoje, mas até a última vez que eu vi, né, ainda não tava com GP3 no RDS, né? Também tava esperando isso, inclusive. Também não. Isso aí. Acho que entrou, se não me engano, entrou para MySQL e Postgres, viu, cara? Mas eu vou checar já. Já estou checando enquanto a Lu avança para a próxima. Já tava subindo o banco aqui. Adoro essa galera que já vai testando, já dá ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Literalmente. Bem, agora o DynamoDB suporta... Como diria o Luciano Huck, quem sabe faz ao vivo. Meu Deus. Bem, agora a gente tem agora você pode colocar um limite, né, nas operações do... Como que é, Flávio? Hoje eu tô mal de inglês aí. Particuel. Nas operations. Então, aqui é para segurar um pouco a mão aí, se o pessoal fizer coisa errada e trouxer muito mais dado do que deveria. Vamos fazer qualquer alteração da eleição. Você consegue fazer uma limitação da quantidade de requests aí que são feitos no DynamoDB. Dá uma restringida aí no uso. Você consegue ter um pouco mais de controle nesse caso, né? Galerinha, não achei a novidade aqui sobre GP3 em RDS, acho que não está suportado, tem uma discussão longa lá no Reddit, que a galera... Acho que a Amazon está fazendo as contas lá, porque provavelmente ela vai perder uma grana aí quando ela habilitar isso, então ela deve estar fazendo a poupança lá para poder, porque vai dar uma diferença de grana boa ali em alguns cenários, né? Então, 20%, né, a diferença de um para o outro. 20%, mas às vezes dá mais, Lu, porque você sai do I.O. provisionado pro GP3, dependendo do cenário. Nossa, aí cai pra caramba, hein? Só as notas sobrando. Beleza, vamos para a última, mas não menos importante. Brincadeira, nem vai ser a última, o Flávio vai dar mais uns 2 de extra aí. Fala aí, Jack. Desse do Particuel, eu só acho importante, porque se a gente pensar do ponto de vista de custo ali do Dynamo, né, que a gente está falando, basicamente a gente estaria falando do storage e também do RCU e do WCU ali, que é basicamente quanto eu aloco de capacidade de leitura e quanto eu aloco de capacidade de escrita. Então, assim, poder limitar a minha request acaba sendo muito bom, porque é um vilão realmente nesse sentido, se você deixar aberto. Então, assim, faz total sentido, já que eles querem colocar o SQL ali no não-SQL, né, e transformar ele em ACID também, faz sentido ter essa limitação para você não ter surpresinha no billing depois, né? Exato. E, cara, galerinha, Anomaly Detection, né? O Alan trabalhou comigo num projeto, né, Alan? Na verdade, o Alan trabalhou num projeto que eu acabei me envolvendo num projeto ali,
que, cara, nas próprias consultas feitas via PartiQL ali, nas próprios relatórios do dia a dia ali de queries construídas não pensando em NoSQL, não pensando na forma do DocumentDB de funcionar, do DynamoDB de funcionar, cara, sim, o custo vai indo embora, né, cara? É a mesma coisa que você... Cara, sei lá, vamos dar um exemplo aí, cara. Sei lá, uma coisa que você entrar na Amazon Go lá, velho, sair pegando tudo e achando que você não vai pagar, entendeu? Tipo, uma coisa que você ir no restaurante por quilo, sair comendo igual um condenado achando que é self-service. Não é, né? Achando que é espeto corrido, né? Então... É isso aí. Esse projeto aí a gente tá ajudando o pessoal lá até hoje, né, cara? Mas vamos lá. Exatamente, então fiquem esperto. Então, detecção de anomalia, alarme de monitoramento e agora poder limitar ali, né? Poder limitar o tamanho da desgraça, né? Porque grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades, né? Uma das vantagens aí de você ter esse tipo de serviço serverless é você poder consumir sob demanda. Agora, se você não usar com parcimônia, é isso que dá. Beleza. Então, o último que não é o último. Agora o Oracle, o RDS do Oracle suporta o Database 21C. E aí depois deles forçarem a migração, né, do 12 para o 19, aí agora eles entraram com a versão do 21C, lembrando que no 21C é obrigatório usar multitenant, então não tem mais aquela opção que a gente que é da velha guarda tinha, de vários bancos e tudo, de bancos isolados, então agora o CDB, né, o Container Database. E um item importante aqui com o multitenant você muda completamente, né? Ele fala tipo que é como se fosse um banco containerizado, você tem lá vários mini banquinhos, vamos dizer assim, um core ali e os banquinhos que você pode dividir por aplicação, por exemplo. E aí um item importante é que você não consegue migrar. Você só consegue migrar do 19C para o 21, aí a gente está falando do Modify lá, para a gente fazer a modificação no AWS. E o 19C já tem que estar em CDB, já tem que estar em multitenant. Você não consegue migrar um 19C que não está em multitenant para o 21C. Então, nesse caso, aí é a migração padrão que a gente conhece, fazer export, import e tudo, fazer o RMão, que seja, para poder carregar os dados de um lado para o outro. Então, grande mudança aqui na arquitetura e na estrutura, porque isso muda a forma com que é a estrutura do banco, né? Então, tem que repensar, basicamente, como é que está a tua aplicação, tudo, a não ser que você coloque numa instância só lá do CDB o teu banco inteiro e tudo bem, mas eu acho que vale a pena parar e pensar aí para ver se vale a pena fazer uma rearquitetura do banco e tudo, para poder utilizar melhor já essa nova arquitetura do Oracle. Se você não está usando CDB, pense em sair de Oracle. Se você já está usando CDB, também. Fala sua opinião aí, Jack, que eu quero ouvir, tô curiosa. É que quando se trata do Oracle, eu vou ser obrigado a concordar. E Lu, por favor, dê tampa aos ouvidos aí e desconsidera essa minha mensagem. Como eu sempre digo pro Jack, eu odeio concordar com você, mas dessa vez eu vou ter que concordar, né? Mas eu gosto de Oracle, porque não era eu que pagava o Oracle, né? Boa. Só administrar. Oracle é igual o colarinho de chopp, né, velho? Você adora quando você não paga, né? Mas a questão de database como container, né? Tem também no SQL Server e tal. Mas a grande ideia é a portabilidade, né? Isso é muito bom. A portabilidade e a flexibilidade que você ganha, principalmente se você vai, por exemplo, a aplicação de um patch ou movimentação desse pluggable database, né? Então, isso, de fato, traz muita vantagem para manutenção no dia a dia e fazer mudanças no banco. No caso do 21, se eu não me engano, é o primeiro Cloud First aí da Oracle. Então, é que, de fato, eles deixaram um pouquinho de lado o on-premises e focaram, de fato, primeiro na nuvem, né?
E tem algumas melhorias, principalmente do ponto de vista de inovação, a questão de machine learning, que se a gente pensa que todos os bancos agora também estão vindo com isso, a questão de já ter machine learning embutido, a questão de mexer com gráficos, modelos diferentes de dados, e não somente banco de dados, só o relacional. Tem também tabelas de blockchain, ou seja, coisas mais de inovação realmente, e que faz sentido que todo mundo está caminhando nessa mesma esteira, nessa mesma linha, né? É isso aí, a Oracle tentando sobreviver aqui essas novidades aí, grande empresa que é, né? Correndo para sobreviver nessa parada. E, pessoal, reforçando a questão que a Lu falou aí da atualização do 12, né, cara? Quem não atualizou de 12 para 19 ainda, tá correndo perigo, isso pode acontecer a qualquer momento, tá? Fique esperto aí, quem tá usando RDS, Oracle 12, a qualquer momento a batata pode estourar. Queima. E lembrando que eu não falei das novidades de upgrade, tá? Porque o Flávio falou na dele sobre segurança. Então, vai lá no link no nosso canal para ver já o que ele falou, que é bem interessante. Aí também, para não ficar repetido, eu tirei toda a parte de upgrade, porque ele acabou citando lá na parte de segurança. O Flávio trouxe esse aqui que eu nem tinha visto, porque foi no dia 18, né? Foi no dia 18, mas no dia 21, semana passada, saiu essa novidade aí, dando spoilerzinho aí já do próximo mês que a Lu vai vir falar. Finalmente, a Aurora Serverless V2 GA, né? Finalmente aí, a gente sabe das inúmeras limitações que o Aurora Serverless tem na V1. Algumas delas, até a gente estava comentando aí, né, Jack, nos bastidores aí, as novidades que vai vir da V2. Tem o Performance Insight, né? Você comentou. Exatamente. Performance Insight, o Multi-AZ, que o Aurora Serverless não tinha Multi-AZ. Então, a Aurora Serverless é aquele conceito que a AWS está tentando criar ali, de um banco de dados que você não se preocupa com o tamanho da instância, esse tipo de coisa. Isso não funciona tão bem ainda na V1. Muita gente da própria AWS não recomenda o uso da V1 em produção. Agora com a V2, estamos com a expectativa de mudar. Ela está em GA faz muito tempo, né? Ela está em GA, ela está em preview faz mais de ano. E agora saiu a primeira GA e a primeira instância, primeira versão para uso geral, né? Para utilizar isso em produção, óbvio que vale a pena testar. Mas Performance Insights e Multi-AZ são grandes novidades aí que não existia no Aurora Serverless anterior. Talvez faça diferença para o seu projeto. Eu acho que a grande questão também acaba sendo sempre esse norte que a AWS dá, no seguinte sentido, você tem várias opções, e isso que é o importante. Você tem várias opções para vários casos. Não é o caso aqui do famoso Purpose Built-in lá, de alguns databases de grafo e de time stream, mas, por exemplo, você tem um serverless para Aurora. Vai se encaixar para tudo? Não, obviamente não tem a bala de prata. Mas você tem as opções. Eu acho que isso é o mais importante, de fato, da mensagem. Então, você consegue navegar por várias linhas ali e não ficar preso a uma solução só. É isso aí. Exatamente. Mais alguma coisa, Flávio? Não, tem várias novidades, né? Tem várias novidades que saíram no dia 21, como eu falei, né? Mas vamos deixar para o próximo aí. Então, daqui a 4 semanas, a Lu faz esse próximo catado aí, a gente traz aqui para a galera. Se alguém teve alguma novidade que ficou fora também, pessoal, avisem a gente. Passando rapidamente nesses últimos 2 minutos aqui os recadinhos para todo mundo. Entrem lá, galera. Se você é a primeira vez que você está aqui com a gente, entre lá no Telegram, no grupo Cloud Evangelist. A gente está sempre ajudando, tirando dúvidas. O Alan é um matador de dúvidas lá. Sempre a galera está perguntando. O Alan ajuda bastante a galera que está com dúvidas no grupo do Telegram. É um grupo aberto. Lá a gente pode falar sobre qualquer tecnologia, qualquer nuvem. Naturalmente, a gente conhece mais de AWS, mas a gente fala sobre todas as nuvens. O próprio Alan é certificado de GCP. E para fechar, não se esqueçam aí de se inscrever, curtir, clicar no sininho, compartilhar e comentar. Obrigada, Jack. Obrigada, Alan. Flávio, sempre maravilhoso. Valeu, pessoal. Obrigado, Alan, pelo convite. Flávio, Alan, obrigado pela troca aí. Saiam de casa com segurança, pelo amor de Deus.